Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco. O estudo foi realizado na cidade de Recife, localizada na região nordeste do Brasil. Este estudo é um estudo caso-controle, em que foi escolhido um grupo de pessoas com experiência de cárie e outro grupo de pessoas sem experiência de cárie, para fazer uma comparação entre essas duas populações. Foi utilizado o índice CEL-D, que contabiliza a quantidade de elementos dentários descidos, acometidos por cárie, elementos dentários com extração indicada e restaurados. Neste estudo, as crianças com experiência de cárie foram consideradas com índice CEL-D diferente de zero, apresentavam pelo menos um elemento cariado. Para as crianças sem experiência de cárie, foram consideradas com índice CEL-D igual a zero. Para o cálculo amostral, foi realizado um estudo com 100 escolares de 4 a 5 anos de idade, em duas escolas da rede municipal. Foram selecionadas primeiramente 50 crianças sem experiência de cárie e após foram selecionadas 50 crianças com experiência de cárie para inferir as comparações em relação ao funcionamento familiar. Foi considerada a baixa coesão familiar como fator de exposição para a doença cárie, uma vez que, de acordo com a literatura, a coesão familiar está relacionada com o comportamento das famílias em relação às doenças. Desta forma, foram utilizados os seguintes dados obtidos no estudo piloto. Prevalência de baixa coesão familiar no grupo de crianças com cárie foi de 79%. A prevalência de baixa coesão familiar no grupo de crianças sem cárie foi de 66%. Confiabilidade de 90% e poder do teste de 80%. Para o cálculo amostral de estudos do tipo caso-controle, calculou-se uma amostra de 320 crianças, sendo 160 casos e 160 controles. Foram incluídas na pesquisa crianças de ambos os sexos, com idades entre 4 e 5 anos de idade, cujos pais ou responsáveis autorizaram a sua participação na pesquisa. Para garantir uma maior fidedignidade dos dados em relação ao funcionamento familiar, foram consideradas apenas as crianças cujos responsáveis eram familiares maiores de idade, responsáveis pela maior parte dos cuidados com a saúde das crianças e que moravam no mesmo domicílio que as mesmas. Foram excluídas do estudo as crianças com necessidades especiais de natureza motora, mental ou sistêmica. Estes fatores implicariam no aumento do risco de cárie e das necessidades de tratamento. Os dados foram coletados durante os meses de maio a agosto de 2010 por 4 instrumentos: o Formulário de Dados Socioeconômico-Demográficos, o Critério de Classificação Econômica do Brasil, a Escala de Avaliação da Coesão e Flexibilidade Familiar e a Ficha de Exame Clínico. O formulário de dados socioeconômico-demográficos foi respondido pelos responsáveis para a obtenção de dados das crianças como idade, sexo, histórico de visitas ao dentista e histórico de tratamento odontológico. E dados dos responsáveis como grau de parentesco, situação marital, escolaridade, ocupação e renda familiar mensal aproximada. O critério de classificação econômica do Brasil consiste em um sistema de pontuação padronizado que é capaz de estimar a capacidade de consumo em ordem decrescente em relação à capacidade de consumo. As famílias são classificadas em classes A1, A2, B1, B2, C, D e E.